Rapaz, eu assisti esse jogo do Japão contra a Suécia, gostei muito do jogo. 1-1, galera, bem pegado, né, cara? Um jogo bem movimentado, né? As duas equipes querendo vencer o tempo todo e a Suécia quase conseguiu vencer o Japão nessa bola do final, né? O goleiro do Japão fez uma defesaça. Já pensou? Poderia ser Brasil e Suécia. Só que se fosse Brasil e Suécia, quem garante que seria mais fácil do que Brasil e Japão, né? Bem, galera, a gente não pode querer escolher adversário. As coisas são como tem que ser. Para ser campeão, ainda mais de uma Copa do Mundo, não pode escolher adversário, cara. Que vem o Japão, né? Do outro lado, a Holanda venceu a Tunísia por 3-1. Beleza, galera? Vamos acompanhar aqui esse corte do programa Linha de Passe analisando o Japão. Japão 1, Suécia 1, analisando aí esse próximo adversário da seleção brasileira. Jogo segunda-feira, já falei, né? Às 14h. O Brasil vai parar para ver esse jogo e muita gente vai sair do serviço e não vai voltar. Tem dúvida disso? Eu não. Beleza? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Mas principalmente o empate do Japão, porque o Japão vai ser o adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Então, olhos abertos para a seleção japonesa e a seleção brasileira vai entrar na conversa, evidentemente, já dando uma olhadinha nesse confronto, né? Evidentemente que o jogo vai ser na próxima segunda-feira, domingo a gente vai ter uma prévia especial desse jogo, mas como o confronto já está definido, a gente já faz a prévia da prévia hoje, porque é isso que interessa. Certo, Jean Oddi? O Japão passou e será nosso adversário. Tudo bem? É isso, tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para todo mundo que está assistindo. É isso, acho que acabou dando a lógica que é a seleção japonesa, que eu particularmente acho uma seleção muito organizada, talvez até a mais organizada, que está longe de significar que é a mais forte da Copa, mas é muito organizado. Os caras sabem o que fazem, sabem o que fazer na hora que querem fazer. Obviamente tem suas limitações, bem maiores do que outras seleções. Sinceramente, eu acho que a Suécia, que parecia querer pegar o Brasil, né? Porque a Suécia fez todo o esforço para virar o jogo, ficar no segundo lugar e aí, com certeza, pegar o Brasil. Me parece, uma adversária mais acessível para a seleção brasileira. Acessível é um termo completamente equivocado, porque acho que acessível qualquer uma das três seria. O Brasil poderia passar com a Holanda, pode passar com o Japão e poderia muito passar com a Suécia. Mas acho que a Suécia das três era a menos perigosa, vamos dizer assim, apesar dos dois atacantes. E a Suécia não tem a menor noção de quem vai pegar, tá? Não é que ela vai pegar a França, como está todo mundo falando. Calma, a França ainda vai jogar também, esse grupo ainda vai ser definido, né? Tem França e Noruega. E acho que ainda que a gente concorde que a França pode ficar em primeiro, deve ficar em primeiro, porque é favorita, mesmo que a França fique em primeiro, a Suécia ainda pode pegar o México, os Estados Unidos, a Suíça, a Alemanha, são todas possibilidades aí, de acordo com a tabela, de enfrentamento. A Suécia hoje, gente, desculpa interromper até a informação, né? É a melhor terceira colocada. No ranking dos terceiros colocados é a melhor, porque tem 4 pontos e o saldo está zerado. O da Bósnia também está zerado, porém a Suécia tem 7 gols pró, né? É a goleada para cima da Tunísia. A Suécia está classificada. E aí é bom explicar, né? Quer dizer, se você se classifica como o melhor terceiro ou como, né, o 8º melhor terceiro, que também vai se classificar, não muda nada em relação a onde você vai cair na chave. A distribuição dos terceiros colocados, ela se dá pela combinação de quem se classificou. Então está tudo pré-estabelecido, inclusive tem, para quem tiver curiosidade no site da FIFA, tem toda essa... se classificar o terceiro do grupo A, B, C, D, F, G, H e J, vai ser assim. Se classificar de outro jeito, vai ser assado. Então isso tudo está pré-estabelecido, por isso que eu falei, a Suécia pode pegar são 6 possibilidades ainda de enfrentamento, mas me parece que ela não estava se importando em enfrentar a seleção brasileira, porque foi com tudo no final do jogo para atacar o Japão, para tentar vencer, e parece que não considerava um problema enfrentar o Brasil. Isso me... os caras avaliaram, né? Tipo assim, você prefere pegar o Brasil ou a França, por exemplo, né? Se for o caso. Prefiro pegar o Brasil, né? Porque quem assiste o jogo da França e o jogo do Brasil, prefere pegar o Brasil. Falando de fora, né? Chamou um pouco a atenção, porque acho que no momento em que os seus adversários podem ser a Suíça, o México, os Estados Unidos,
A Alemanha a gente pode discutir. A França, ok. Acho que a França é absolutamente normal hoje alguém preferir pegar o Brasil do que a França. Claro. Mas em relação aos outros, talvez fossem até melhores opções do que enfrentar o Brasil. E a Suécia não quis saber. Foi para cima e tentou ganhar o jogo. Só para passar para a galera que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no TikTok, na ESPN e no Disney+, alguns confrontos já estão definidos, tá? Então, além de Brasil e Japão, a gente já tem definido o confronto entre Estados Unidos e Bósnia, tá? A gente já tem definido também Holanda e Marrocos, porque a Holanda ficando em primeira, pegar o segundo do grupo do Brasil, que foi Marrocos, essa conta já estava feita também. A surpreendente África do Sul, que começou muito mal a Copa do Mundo, primeiro jogo horroroso, conseguiu se classificar em segundo no grupo, então vai pegar o Canadá. O grupo era muito fraco. O grupo era muito fraco, vai pegar o Canadá. E o resto está em aberto aqui ainda. Já tem equipes, claro, classificadas, mas ainda confrontos a serem definidos, porque envolve terceiros colocados, segundos colocados. Fala, Canadá ou África do Sul, um dos dois estará nas oitavas. Para enfrentar Holanda ou Marrocos. E Brasil ou Japão, um dos dois vai ficar. É isso. Holanda e Marrocos. Coisas da Copa, Calçade. É isso. Boa noite. Olá. Cara, sim, esse jogo, eu entendo que esse jogo foi bem legal para a gente poder acompanhar o que vem pela frente. Era o jogo de maior interesse, que era Japão e... Não era da Holanda, não ia acontecer nenhuma tragédia no jogo da Holanda. A Holanda sairia em primeiro lugar, então é Japão ou Suécia. E até que era algo esperado por todos. Brasil primeiro, Japão em segundo, quando todos nós soubemos qual seria o cruzamento. E é isso que vai acontecer. Esse é um time que em outubro venceu o Brasil, 3-2. É uma equipe muito bem treinada, muito bem treinada. Assim, nos movimentos, dentro de campo, é um time que, quando sobe a pressão para pressionar o adversário, a equipe toda vem junto, não fica aqueles espaços. Se olhando assim, no mapa de movimentação, é sempre um time que está bem compacto, quase que horizontal no campo. Quando se propõe a marcar, ele tenta filtrar espaços justamente para ninguém ficar jogando entre linhas, né? Então é uma equipe que conceitualmente, quem está olhando para o Japão com uma ideia antiga, pois os caras não sabem jogar, de uma equipe ingênua, que era uma equipe de jogador muito bonzinho, que falava, desculpa, não fazia falta, esse foi o Japão. Já existiu, mas esse Japão já era. Esses caras jogam em grandes ligas. E não dá para jogar em grandes ligas jogando desse jeito que eu descrevi. Então são caras assim absolutamente afinados com o futebol, com a competição de hoje. E eles reunidos, aí você vem com essa... Não, assim, digamos, o Japão tem essa questão da disciplina, né? Então eles são extremamente disciplinados nas missões que devem ser cumpridas. E isso é chato para o adversário, porque eles fazem bem. O Japão joga com três zagueiros, joga com 3, um 4, um 3 também. No jogo de hoje foi um jogo estranho, assim, porque as laterais foram negadas pelos dois times. Mesmo assim, saiu o gol, né, da bola do lado. Que o Japão toma, mas é um jogo muito concentrado. Então o Japão consegue fazer esse movimento de marcar por dentro, marcar por fora. É uma equipe que vai dar trabalho, cara. Vai dar muito trabalho e vem com uma vitória sobre o Brasil. Então acho que a gente tem todos os motivos, né, para ter cuidado, ficar preocupado. Acho que para os jogadores brasileiros nem se fala. Você tem um exemplo recente. E vai ser um belo jogo. E o Brasil, se o Brasil conseguir dar um passo além, né, jogo a jogo, conseguir melhorar ainda mais, não cometer erros, não é uma equipe que vai explorar tanto a bola aérea, que o Brasil não está legal. Porque não é o forte da seleção. Mas fez um gol na Holanda, era uma bola parada. E contra uma coisa é a bola parada, a outra a gente está falando do jogo de cruzamentos. É um time que tenta se associar, ele não vai ficar cruzando bola o tempo todo para jogadores de 1,70m, 5, 74. Então, eu acho que estrategicamente um time conhece muito bem o outro e o jogo será... O Brasil, a gente já sabe qual é. Sim. Esse Brasil aqui que o Ancelotti não vai ser louco de ficar alterando coisas que começam a se desenvolver. E o Japão pode vir com alteração. O treinador, você pegar os jogos da Copa, às vezes ele muda a dupla de volantes, tem hora que tem um zagueiro diferente, ele perdeu o Cubo, que fazia um terceiro homem no ataque, mas é uma equipe que roda, cara, e isso é interessante para eles. É uma equipe, embora o Brasil não seja uma seleção europeia, Eugênio, é uma equipe que vem com uma marca importante. Espera aí, galera, já volto aqui, deixa eu só pausar, já volto.
Galera, sabe por que eu parei o vídeo, cara? Agora há pouco eu desliguei a webcam, né? Pra espirrar. Cara, me deu uma crise aqui. Ó, 10 graus. Olha a temperatura que tá aqui. Fui pegar mais uma calça fina, né? E mais um par de meia. Tá muito frio. 10 graus, cara. Quantos graus tá aí? Tá nevando aí? Tá chovendo aí ou tá calor? Tá muito frio aqui. Vamos lá pro vídeo. Né? Perde desde 2018 para uma seleção europeia, né? Aquela derrota para a Bélgica, 3-2, aquele jogo maluco, e a Bélgica depois tirou o Brasil, né? É uma seleção que requer muitos cuidados para a seleção brasileira, pode oferecer muitos perigos para a seleção brasileira ou estou exagerando? Tem gente aqui no chat falando assim, não transforma o Japão na Alemanha. Tudo bem? Boa noite, William. Jean, Birner, Calçade, fãs do esporte. É um adversário difícil, vai ser o mais difícil que nós enfrentamos até agora na Copa. Então vai exigir que o Brasil melhore em relação ao que já mostrou até aqui. O Brasil tem evoluído, vai precisar evoluir mais a partir de agora. Mas não é também o adversário mais difícil que a gente pode pegar pela frente. É um adversário que eu entendo que o Brasil tenha condições de passar com o que possui hoje. Pensando aqui em duas questões, né? O Japão tem há 8 anos o mesmo técnico, né? O Moriyasu, ele era auxiliar na Copa de 2018 e assume logo após essa Copa, portanto o trabalho dele já é anterior a isso, né? Ele entende muito bem, são 2 ciclos de Copa só com ele no comando, então ele constrói um time que tem tudo que nós não temos. Organização coletiva. Todo mundo sabe exatamente o que fazer em todos os momentos. Há entrosamento entre os jogadores, as variações táticas são todas desenhadas, as jogadas eles já sabem como vão construir. Então, tudo que o Brasil não tem ou está construindo, eles têm. Só que o Brasil tem o que eles não têm. A qualidade individual de jogadores que conseguem superar a marcação com um drible, com uma ginga de corpo, e em vários setores do campo, porte físico. O time japonês é um time leve, é um time que no contato 1 contra 1 tem mais dificuldade. Então acho que isso vale até para o Ancelotti pensar estratégias para o jogo. Só que tem um detalhe aqui. A seleção brasileira vai ter um dia a mais de trabalho, de descanso, para pegar o Japão, né? A seleção jogou ontem, o Japão jogou hoje. E isso conta muito, né? Na hora de dar um pique, na hora de roubar uma bola, de correr, né? Pensar, às vezes, escalação em algumas posições para levar vantagem. Como o Japão sofreu... Hoje eu revi, durante o dia, os 2 jogos anteriores do Japão e agora à noite acompanhamos juntos esse terceiro jogo. O Japão sofreu, especialmente contra a Holanda e hoje contra a Suécia, muito justamente na imposição física desses 2 adversários, que são times mais fortes e mais altos. E conseguiram, em vários momentos do jogo, empurrar o Japão para trás. Como é o Brasil? O Brasil, acho que fisicamente não está no nível de Suécia e Holanda, mas está acima do Japão. Um pouquinho abaixo, mas... Mas a Holanda é um time muito forte, técnica e fisicamente. Seria muito difícil enfrentar a Holanda hoje. Mas vamos enfrentar o Japão, então a gente pode depois entrar em detalhes do que eu observei no relação ao Japão. Mas para começar é isso. Para começar eles têm a organização, nós temos a qualidade individual. Não que eles não tenham bons jogadores, alguns são bons jogadores, mas os nossos melhores são melhores que os melhores deles. Sim. E nós temos uma possibilidade de explorar também a força física contra um time, é uma coisa meio do biotipo, né? Que não é tão alto e não é tão forte, mas também é um time rápido e leve. Sim. Birner, você permite Marcela Rafael? Se você permitir, eu sigo com Marcela Rafael, por favor. Por gentileza. Pode ser, muito obrigado, hein? É o seguinte, Marcela Rafael, acompanhando essa classificação japonesa, vai ser o próximo adversário da seleção brasileira e eu quero só ver se pintar japonês ali por perto, se ela vai desenrolar no idioma, né? Porque em inglês ela vai bem, eu quero ver no japonês. Tudo bem, Marcela? Fala, William, tudo bem? I will try. Olha, é difícil falar com os japoneses. Nem todos falam inglês, algo que me chamou muita atenção também nessa Copa do Mundo. Mas eu vou tentar daqui a pouco conversar com eles, tá? Daqui a pouco a gente vai... Vou relembrar aqui a escalação daquele Brasil e Japão, a escalação da seleção brasileira. Pelo menos o goleiro, os 2 zagueiros e os 2 laterais, nada a ver com o que a gente está vendo hoje. Gente que nem foi convocada.
Vitor Birner, agora sim, tudo bem com você? Tudo bem, William? Tranquilo? Tô tranquilo. Boa noite a você, Marcela, Jean, Eugênio, Calçado, aos fãs do esporte. Assim, eu vou muito na linha do que os colegas disseram. Jean usou a primeira palavra que melhor descreve o Japão: organizado. Tanto é que o Japão perdeu os seus 4 jogadores mais influentes para a Copa do Mundo. Perdeu o Endo, capitão, volante, jogador experiente, com boa capacidade de organização, de passe, né? Perdeu o Mitoma, perdeu o Minamino, perdeu o Takefusa Kubo. Quem? Jogadores que desequilibram com individualidade, e essa individualidade está fazendo falta, e o time continua competitivo, porque ele é muito organizado. Só que eu acho que há um dilema para o Japão nesse enfrentamento, para o treinador japonês, antes de pegar o Brasil. Porque se ele olhar os jogos do Brasil, ele vai ver um Brasil com uma saída de bola horrorosa nas 2 primeiras partidas e uma saída de bola que não foi testada na terceira. Então, roubar a bola no campo de ataque, como diz Jürgen Klopp, é o melhor meia do futebol atual, porque você pega a defesa aberta. O Japão não costuma fazer isso. Sim. Por outro lado, em alguns momentos do jogo avança. Em alguns momentos do jogo ele avança. Pontualmente. Por outro lado, se ele avançar, fizer essa marcação alta e liberar espaço atrás, o Brasil tem o contra-ataque com o Vini Júnior e com o Ryan, que entra muito no critério que o Eugênio disse do jogador de técnica e força física, que ganha os duelos provavelmente contra a equipe japonesa. Então, eu imagino que há um dilema muito grande por parte do Japão de como enfrentar a equipe que os japoneses encaram como os mestres deles no conhecimento ou no desenvolvimento de jogo de futebol. Porque o jogo japonês não tem nada a ver com o jogo brasileiro hoje. Sim. Né? É um jogo coletivo, é um jogo de posse de bola, é um jogo muito pouco individualizado, mas a história do futebol japonês, do Rui Ramos, do futebol semi-amador, passando pelo Zico, pelo Alcindo, pelo Danilo, por outros jogadores que tiveram lá, passa muito pelo futebol brasileiro e há uma reverência. E essa reverência vai estar em campo. No que ela vai se transformar? Então, é aí que eu quero chegar. Uma reverência, que é uma reverência e tudo bem, vamos tentar ganhar o jogo. Então, eu acho que isso depende muito, porque a seleção japonesa é muito organizada, porque é muito disciplinada. Inclusive, mentalmente. Você olha, por exemplo, o 2-2, o Eugênio viu hoje, do Japão e Holanda, você não vê um jogo com grandes chances. O placar foi muito maior do que o jogo, para mim, pelo menos, pareceu. Né? Foi um jogo controlado pela Holanda quase o tempo inteiro. Sim. Que o Japão, no final, muda o seu sistema de jogo e vai para cima para buscar o empate. E consegue o empate. Só pode fazer isso porque é muito organizado. E aí é o dilema do Ancelotti. Porque ninguém tem certeza se o Brasil vai continuar crescendo coletivamente. Quer dizer, se o Brasil tivesse 20 jogos, ele cresceria coletivamente. Mas a gente nunca sabe como vai ser o próximo. Agora, todo próximo é decisivo. Então, se o Brasil crescer coletivamente, aí eu assino embaixo o que o Eugênio disse, o Brasil fizer um bom jogo defensivamente, bloquear muito o jogo por dentro, né? As dobras de marcações do lado funcionarem, porque o Japão varia muito as jogadas e é perigoso exatamente porque é um jogo muito associado por dentro e pelos lados. O Brasil tem muita chance de ganhar o jogo. E depende muito da parte defensiva, muito mais do que o Brasil vai fazer com a bola, porque é muito difícil que, se o Brasil conseguir bloquear a seleção japonesa, em algum momento, o ritmo de jogo japonês nessas 3 partidas não pese no final do jogo, eu acho. Porque eu acho que o Japão parece mais cansado que o Brasil. Então, nesse ponto, até para levantar, pode ser uma coisa muito simples, mas é uma coisa, por exemplo, o Abel Ferreira, por exemplo, olha nós voltando aqui para o futebol brasileiro, hein? O Abel Ferreira, por exemplo, ele costuma sempre nas coletivas reclamar quando o Palmeiras tem um dia menos de descanso do que o seu adversário, seja no Campeonato Brasileiro, seja no mata-mata e tal, etc. Sempre tem essa coisa, né? Ele sempre, mas tem essa questão do dia, ele fala que faz muita diferença e tal. Vai ser um confronto entre um time que vai ter um dia a mais de descanso. O Brasil se classificou ontem, o Japão está se classificando hoje. É uma vantagem, não uma garantia. Qual é o tamanho desta vantagem? Faz muita diferença essa altura do campeonato? O que vocês acham? Eu não consigo, nesse momento, né? Nós estamos na quinta-feira, afirmar que na segunda o Brasil vai ter uma vantagem muito grande porque jogou na quarta e não na quinta. Sinceramente, eu não consigo. Também nem consigo avaliar muito essa questão do nível do cansaço de um ou cansaço de outro. Eu acho que é um jogo muito grande, é um jogo em que os jogadores dos 2 times colocam em campo toda a energia e possibilidade que eles têm. Eu acho que a questão ela se coloca muito mais num aspecto tático e isso é interessante porque
fosse a Holanda, acho que seria uma coisa como... As preocupações do Brasil seriam completamente outras. Acho que a partir do momento em que o Japão é o adversário, também fica uma preocupação de como romper essa barreira defensiva do Japão. E se a gente olhar para como o Japão costuma sofrer mais gols, não foi o caso hoje, mas que é pelas bolas aéreas, obviamente o jogador mais indicado para esse tipo de jogo não vai jogar, não vai ser titular. Porque é isso. Mas é um trunfo. Lógica. É um trunfo do jogo. É um trunfo, Segundo pode tempo, de ser repente. que... obviamente o torcedor brasileiro vai ficar maluco se isso acontecer. Mas tá um 0-0 no segundo tempo, faltando 20 minutos. Não dá para colocar o cara? Você tem o Endrick, você tem o Neymar, você tem que... Ninguém vai querer olhar, ver o Igor Thiago passando. Mas o que eu tô querendo dizer só é que, assim, o jogo que se impõe, as dificuldades que vão se impor para o Brasil, elas são muito diferentes das dificuldades que a gente teria diante do Holanda. E aí a minha preocupação iria muito mais em relação a como os nossos laterais vão se sair ou iriam se sair com os jogadores de beirada da Holanda, que são muito mais poderosos do que os do Japão. O Japão volta e meia ataca com os zagueiros atuando como pontas. Então, nesse aspecto, né, ainda que o Japão saiba o momento de fazer tudo, isso para mim é muito impressionante, assim. O Japão parece que, assim, é tudo tão disciplinado, É um tão relógio digital. É isso. Porque japonês é digital. É isso, é digital. Não é suíço, é japonês. Mas funciona muito bem, entendeu? E eles sabem quando fazer as coisas. Agora, do ponto de vista técnico e acho que do desafio defensivo para o Brasil, vai ser menor. Até porque, né, acho que se tivesse Minamino, por exemplo, a coisa ia... Mitoma... O Mitoma acho que mais até, exato. Mas acho que seriam jogadores que ofereceriam ainda mais preocupação nesse aspecto. Acho que nesse aspecto a preocupação vai ser menor do que seria contra os holandeses. Muito bem, galera. Temos aqui todos os times classificados para a próxima fase da Copa do Mundo até este momento que estou gravando o vídeo, tá? 25/6, 10h40 da noite, tá bom? 22h40, horário de Brasília. Segunda fase da Copa do Mundo 2026, veja as seleções classificadas. E aí, cara, você tá preocupado com o jogo de segunda-feira com o Japão ou não? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Eu não. Tá, se fosse a Holanda, eu estaria um pouquinho mais preocupado, tá bom? Ó, a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ainda não chegou ao fim, mas algumas seleções já garantiram vaga na segunda etapa da competição, tá? Em sistemas de mata-mata, a segunda fase do Mundial contará com 32 equipes no total, os 2 primeiros colocados de cada um dos 12 grupos e os 8 melhores terceiros colocados gerais. Esta etapa irá do dia 28 de junho até o dia 3 de julho, tá, galera? Dia 28, domingo, tá? Até o dia 3 de julho. Veja como ela funciona, todas as datas e horários, tá? Temos aqui, ó, equipes dos países anfitriões, Canadá, México e Estados Unidos estão garantidos na próxima fase. Alemanha, Argentina, Colômbia, França, Noruega, Suíça, Bósnia, Brasil, Marrocos, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão e Suécia também estão garantidas. Vale lembrar que neste Mundial o primeiro critério de desempate na fase de grupos é o confronto direto, tá? E não mais os saldos de gols, como era em edições anteriores. Então temos aqui o México, né? País anfitrião. Temos aqui os Estados Unidos, também anfitrião. E temos... Cadê o Canadá? Não tá aqui, né? Canadá tá fora? Canadá não classificou? Ainda não, né? Tá, Alemanha, galera, tá aqui a Alemanha, tá? Argentina, França, Noruega, Colômbia, Suíça, Canadá. Ah, o Canadá tá aqui, ó. É que eles não colocaram na ordem de países anfitriões, tá? A Copa é no Canadá também. Por isso que eu me confundi. Beleza, Bósnia, Brasil, Baila Vini, Marrocos, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia e só, né? Por enquanto, tá, galera? Vamos ver os jogos de amanhã? Bora lá. Vamos dar uma olhadinha nos jogos. Hoje ainda, né? Tem jogo, né? Hoje ainda. Ó, então acabou agorinha há pouco, né? Terceira rodada.
Vamos pegar aqui, ó. Hoje tem Turquia e Estados Unidos, daqui a pouquinho, Paraguai e Áustria, né? Peraí, deixa eu só dar um... Austrália, cara. Eu sabia que eu tava falando errado. Austrália, eu vi ali que a bandeira estava diferente. Austrália. Vamos ver aqui quais jogos tem no sábado. Terceira rodada tem jogo Egito e Irã, sábado. Nova Zelândia e Bélgica. Temos Cabo Verde e Arábia Saudita, sexta-feira, tá? Amanhã. Uruguai e Espanha. Jogaço, hein? Quero ver esse jogo aqui. Amanhã também tem Senegal e Iraque, Noruega e França. Esse jogaço aqui, hein? Nossa, 4 da tarde, Noruega e França. Minha nossa, sábado tem Jordânia e Argentina, Argélia e Áustria. Agora sim, ó. Áustria, a bandeira é totalmente diferente, né? Congo e Uzbequistão, sábado. E Colômbia e Portugal. Jogaço, hein, cara? Colômbia e Portugal vai ser jogaço. 8h30 da noite, tá? E no sábado ainda tem Croácia e Gana, Panamá e Inglaterra, galera. Aí depois, domingo, já começa o mata-mata, tá? Domingo já é a próxima fase, né? Começa os mata-matas. E por enquanto temos aqui a Alemanha e o terceiro colocado, ó. Que ainda não apareceu aqui, né? África do Sul e Canadá. Isso daqui já são confrontos confirmados, domingo. Holanda e Marrocos, segunda-feira. Estados Unidos e Bósnia. Brasil e Japão. Costa do Marfim esperando o segundo colocado do grupo I, né? México esperando aqui o terceiro colocado também. Argentina esperando o segundo colocado do grupo H. Suíça esperando o terceiro colocado. Legal, né? Artilharia, Messi, 5 gols, Vinícius Júnior, 4, Mbappé, 4, Haaland, 4, Saibari, 3, Undav, 3, Jonathan David, 3, Manzambi, 3 também, Matheus Cunha, 3. Legal, cara, ó, tem muito artilheiro nessa Copa, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar a gente. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu. Fui.